conta de que tem umas partes lá que coadunam bem com a proposta de pesquisa desse tempo comunidade, né? Os passos do estudo de caso. Aí eu acho que, apesar das imperfeições formais do texto, o conteúdo vale a pena, né? Sim. Agora, então, inicia a gravação, quer dizer, iniciou já há mais ou menos 1 minuto. Uhum. E aí, se tu quiser conduzir a parte mais do diálogo com a turma, tranquilo. Eu tenho algumas questões, aí eu posso ir em meio à conversa, trazendo elas para... Tá. Eu não sei se eles... seria interessante se vocês pudessem, crianças, começar fazendo alguns apontamentos, questionando, né? E aí eu pego a bola com vocês e continuo. Continuo, no caso, né? Quem leu, assim, se tem... Bom, dúvidas a gente sempre tem, né? Mas é justamente nesse processo da construção coletiva que a gente vai refinando essas dúvidas, vai transformando-as em questões, né? E aí é interessante. Eu gostaria de ouvir vocês, mesmo que pouquinho. Tá, boa noite. Eu vi uma parte no texto que diz que, através da pesquisa, que se descobre a realidade e verdades. Então, é no caso da comunidade que se extrai vários acontecimentos nunca descobertos antes, e naquele espaço onde onde as pessoas vivem, não é isso? Isso. E eu tenho uma dúvida, uma questão aqui. Diga. Qual a diferença entre ciências sociais e ciências sociais aplicadas? Eita, Mário, essa é para ti. Tá. No geral, se define como ciências sociais a área de filosofia, a história, muitas vezes, mas particularmente sociologia, antropologia e ciência política. O que se define como ciências sociais aplicadas? Essas cujo objetivo, em geral, é uma intervenção direta. Como economia, contabilidade. Isso, as ciências econômicas, né? O direito. Administração. E aí, a ideia da aplicabilidade, né, significa, em alguma medida, dizer que deve ter um objetivo prático, e não só do plano da pesquisa, do conhecimento teórico. Abstrato, né? Teórico, abstrato, mas alguma coisa que dê base à fundamentação de práticas cotidianas a partir desses elementos, dessas informações, desses dados que essas áreas de conhecimento se encarregam de buscar, de analisar, de produzir elementos para intervenção. Deu de entender? Sinceramente, eu não compreendi muita coisa, não. Tá, deixa eu dizer de outra forma. As ciências sociais clássicas são a antropologia, a sociologia e a ciência política. Ok? Ok. Essas ciências são mais teóricas, mais abstratas. As ciências sociais aplicadas são aquelas ciências que visam como o Mário disse, uma espécie de intervenção em problemas concretos. A economia, por exemplo. O direito, a administração. Entende?
por exemplo, se você pega uma monografia de administração, seja em nível de graduação, de pós-graduação, provavelmente esse trabalho vai tratar de um problema prático. A gestão de pessoas no contexto da pandemia de Covid-19 na empresa X. Ao passo que uma monografia de ciência, ou de ciência política, ou de antropologia, ou de sociologia, teria um assunto do tipo, as representações sociais dos trabalhadores da empresa X. Entende a diferença? Uma é mais explicativa, as outras seriam mais práticas. Acho que é essa, basicamente, a diferença. Mas eu posso me comprometer de dar uma pesquisada melhor nessas definições, e quando a gente se encontrar no seminário de Tempo e Comunidade 2, eu trago alguma coisa melhor elaborada. Tá bom assim? Deixa eu ver se eu entendi, professora. Uma é mais prática e a outra é mais teórica? Isso. As aplicadas, as ciências sociais aplicadas são mais práticas. Tipo a economia, o direito, a administração, contabilidade. Essas são as mais práticas, né? São as ciências sociais aplicadas. A biblioteconomia, por exemplo. Ah, sim. Entendi. Tá? O que mais sobre os textos? Perguntem para ver se eu conduzo a nossa reflexão de uma maneira mais atraente, menos monótona. Você leu, João, os 2 textos? Diga, Bruninha. Se o João querer falar, eu deixo ele na frente, que eu sou gentil. Olha, muito bem. Ai, gente, para falar a verdade, eu li o texto da aula que eu não participei, porque eu estava muito ruim da gripe, tive que tomar até soro. Aí eu me atualizei no outro texto e na aula que eu assisti no domingo. Aí hoje eu não tive tempo de ler o texto da aula de hoje. Estou em crédito com vocês. Em débito, no caso, né? Diga, Bruninha. Eu espero contribuir, né? Mas, assim, se chegar assim para mim e falar assim, me explica o que é o estudo de caso, eu me sinto que eu não consigo explicar, falar com palavras assim, algo para a pessoa entender. Só que nas leituras, parece que eu consigo compreender. Ai, gente, que loucura, né? Parece que eu entendo. Eu consigo, assim, pegar a situação que está no texto e aplicar, assim, no meu dia a dia. Eu consigo ver, por exemplo, aquela do outro texto, né? Que ela foi lá fazer a biometria e tudo mais. Eu vi um exemplo do meu padrasto, que mora há muitos anos aqui, foi abrir uma conta. E aí, quando ele foi questionado, o pessoal, ele disse assim para o atendente, coitado do atendente, né? E o tanto de anos que eu moro aqui não vale nada? A minha história aqui, quando eu estava aqui, você nem existia. E nesse texto agora, que é o que a gente vai trabalhar, eu gostei daquela parte, é bem no início, que fala assim, educação, pesquisa e emancipação. E aí, essas 3 coisas formam um conjunto para você poder ter um olhar referente à realidade daquela pessoa, né? E eu trago isso assim para quando a gente for fazer, dar continuidade no nosso trabalho. Fala do mergulhar, você mergulhar ali dentro daquela realidade que ele está falando, né? Não existe, assim, algo que você vai lá pronto, vai fazer as perguntas e eles vão responder e você já vai ter uma coisa formada. A gente tem que ver e rever o que eles estão falando, dar sentido para aquilo dali,
colher aquela informação, ver a importância, e não ir só lá e com algo pronto que eles vão só responder e vai estar ok. A gente tem que se anular e observar o que eles vão falar. Acho que era isso. Nossa, muito bom. Eu só faria uma pequena observação ao verbo anular, que eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que a palavra não é boa. Eu gostaria de manter de um dos dois textos, que é se distanciar. Você se desloca, né? E não se anula, entende? Porque esse negócio de se anular, o pesquisador neutro, é um resquício daquela metodologia que a gente quer superar, que é o cartesianismo, o positivismo, a pesquisa sobre, né? Então, ao invés de se anular, Bruninha, eu colocaria se deslocar, se distanciar, mudar de lugar para olhar de um outro ponto de vista. Mas perfeita essa observação. E aí eu vou começar... É isso que eu quis dizer. A nossa função como professores, né, como autores um pouco mais experientes, é justamente ajudar vocês a refinar, a ampliar tanto esse universo da linguagem propriamente dita, quanto das percepções, tá? Aí eu vou começar pelo final, né, retomando um aspecto que eu acho muito importante do texto da Marisa Peirano, para a gente chegar no estudo de caso e tentar contribuir para otimizar, né, para deixar mais nítida a percepção de vocês em relação a essas diferentes maneiras de fazer pesquisa, tá? Eu aproveito inicialmente para ligar, né, já essa discussão que nós estamos fazendo hoje a um dos tópicos do nosso programa, do nosso plano de ensino, que é a questão da ética na pesquisa, né, ou a postura do pesquisador. Vocês perceberam que os dois textos insistem bastante na percepção do pesquisador como um sujeito atuante, né, como alguém real, de carne e osso, que precisa tomar consciência de uma série de questões, né, de fatores que envolvem a sua própria subjetividade, o lugar que ocupa naquele contexto, as suas crenças, as suas percepções, e, sobretudo, o seu papel, né, a sua postura, enquanto alguém que está ali imergindo, está mergulhando para descobrir coisas, né, para melhorar, para se tornar sei lá, uma pessoa, um sujeito, um ser humano, um filho, um pai, um tio, um professor, é mais sensível e melhor preparado para lidar com a diversidade, tá? E aí, desse ponto de vista, eu aproveito uma deixa que a Bruna nos deu sobre uma das principais contribuições da etnografia. Não sei se vocês estão lembrados, mas a autora ressalta bastante, em vários momentos do texto, que talvez a principal contribuição da etnografia seja nos mostrar que existem formas diferentes de conhecer o mundo, tá? E justamente a percepção do seu padrasto, né? De um camponês, um indígena, um agricultor, qualquer pessoa na nossa contemporaneidade, né, que não é usuária das tecnologias de comunicação, caixas, eletrônicos, enfim, sistemas de identificação de modo geral, vê o mundo de uma outra forma, né? Então, geralmente os funcionários públicos, os atendentes desses setores, reproduzem aquela visão do sistema, né? E aí, vocês viram lá que ela dá o exemplo no hospital, né, que visitando um parente na UTI, ela passava todos os dias pela mesma fila de identificação, e um certo dia a fila não andava, e ela se deu conta de que estava tendo um imbróglio, né, uma discussão ali com a atendente, porque uma das senhoras, visivelmente não urbana, não tinha documento nenhum de identidade, e o atendente
imaginou assim, bom, se ela não tem identidade, ela deve ter um passaporte, né? E se essa pessoa tivesse o mínimo de formação em antropologia, em etnografia, ela perceberia que, por exemplo, não é que os agricultores não possam viajar para o exterior, mas se eles não têm um registro geral disponível, como é que eles vão ter um passaporte, né? E aí, tanto o conhecimento daquela senhora naquele momento, quanto o conhecimento do padrasto da Bruna sobre quem eles são conhecimentos válidos, só que não tem legitimidade, não funcionam no sistema de referência dos órgãos públicos, né? Ou privados, dependendo da situação, do contexto, né? Então, uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto da Marisa Perano é esse primeiro, né? Esse primeiro aporte. A etnografia, ela nos tira do nosso lugar, ela nos ajuda a colocar em questão as nossas certezas, e ela nos convida a ver o mundo de outra forma, a considerar que existem maneiras diferentes de perceber a realidade, tá? Um segundo ponto que tem a ver com a formação da palavra, né, etnografia, é a escrita do outro, né? Eu vou retomar com vocês quando eu for fazer a orientação do relatório, mas eu acho bem interessante nesse texto da Marisa Perano, quando ela enfatiza que um dos indícios, né, um dos critérios para a gente considerar se uma etnografia é boa, é o produto, né, é a qualidade da escrita. Então, você vai dar a conhecer ao mundo uma experiência que você vivenciou numa comunidade, no caso de vocês, através da sua produção textual. Então, essa escrita precisa ser cuidadosa, precisa trazer um esforço de elaboração para se aproximar o mais de perto possível daquela coisa daquelas experiências que você vivenciou. Tá? Isso não significa que você vai fazer uma descrição objetiva, referencial da realidade. Pode até ser, né? Existem boas etnografias que têm não sei se Mário vai concordar comigo, mas que trazem traços descritivos muito importantes, né? Tomara que a gente consiga dividir um dia com vocês algumas dessas etnografias, que nos ajudam a conhecer um grupo humano muito distante de nós no tempo e no espaço. Então, embora as etnografias sejam um tipo de ficção, porque toda etnografia é uma elaboração, né, é uma versão do real, não é o real em si, né? Embora eu concorde com a autora do texto neste pormenor, eu também acredito que boas etnografias mostram aspectos da realidade, eu não sei se de modo fiel, exato, mas nos ajudam a desvelar aspectos da realidade, de outro modo, continuariam invisíveis, tá? Então, E um terceiro ponto, né, que a autora enfatiza e que também me atrai bastante nesse texto, é o fato de que uma boa etnografia, ela transforma o seu próprio autor, né? Então, ainda que vocês morem nas comunidades de vocês, que vocês pertençam a esse contexto, quando vocês reemergirem nele para fazer a pesquisa, se a gente conseguir acompanhar vocês direitinho, se vocês fizerem esse esforço de estranhamento do familiar, de distanciamento, de deslocamento, vocês vão ver que vocês também sairão transformados da pesquisa. Tá? Então, na minha humilde avaliação, os 3 pontos mais relevantes do texto da Marisa Perano seriam esses 3, tá? Boas etnografias nos ensinam que existem modos diferentes de conhecer, tá? Boas etnografias precisam ter uma escrita compreensível, tá? Ter uma escrita densa, uma escrita forte, elaborada, cuidadosa, de modo que o leitor que não viveu a experiência que você vivenciou ali na comunidade passe a conhecer algumas coisas desse contexto, tá? E por último, mas não menos importante, uma boa etnografia, ela precisa também transformar o seu próprio autor, tá? Eu particularmente gosto bastante desse texto,
toda vez que alguém me chama, me convida para falar dessa relação entre antropologia e linguística, eu uso esse texto, porque eu o considero bastante forte, bastante potente nesse aspecto, tá? E do meu ponto de vista, a relação mais estreita que esse texto da etnografia guarda com o texto sobre o estudo de caso é justamente na qualificação, no bom sentido dessa palavra, né, a qualificação do sujeito pesquisante, tá? Vocês viram que no plano de ensino de vocês nós colocamos pesquisante, não pesquisador, né? Porque é justamente todos nós, independentemente do tempo que nós temos de pesquisa, nós estamos aprendendo a fazer pesquisa. Então, eu gosto desse adjetivo novo, pesquisante, né? Que é a ideia da continuidade. Você não para de pesquisar, ou tem um outro neologismo que é aprendente, né? Você não para de aprender, você não para de aprender a fazer pesquisa. Tá? Então, eu gosto bastante dos dois textos por esse viés, tá? Uma de vocês anteriormente comentou, né, que gostou muito desse ponto lá em que as autoras do texto sobre o estudo de caso falam na questão da educação para a emancipação, a pesquisa como um ato de emancipação, tá? E eu achei muito válidas as observações da Bruna, e acho legal esse nível de autocrítica, quando ela diz que se fosse explicar, ela não conseguiria, mas o que é um estudo de caso, mas que ao ler o texto, ela consegue se ver, ela consegue materializar o contexto, a possibilidade de realizar uma investigação que tenha sentido humano, acadêmico, social, afetivo, a partir da proposta do estudo de caso, tá? Então, eu vou fazer uma definição estreita, meio boba, quase grosseira, só para vocês, para demarcar, assim, uma definição, ainda que provisória, que temporária, do que é um estudo de caso, e depois a gente retoma com vocês, dá uma refinada, melhora, esclarece mais algumas coisas, tá? Meninos e meninas, na metodologia científica, existem várias formas de fazer pesquisa. Vocês estudaram isso naquela disciplina comigo, Carla, Márcio e Ronaldo, tá? Metodologia do trabalho científico. Por que nós, no plano de ensino, na proposta dessa disciplina de seminário 1, nós elegemos a etnografia e o estudo de caso, tá? Porque, de acordo com a nossa experiência, né, são duas abordagens que podem ser muito úteis para vocês, tá? A etnografia seria esse mergulho na própria realidade, essa possibilidade de conviver, né, de estar inserido, estar imerso no local, porque é onde vocês vivem, tá? Essa observação direta no local, a convivência, os laços estreitados com os sujeitos com quem vocês vão dialogar durante a produção dos dados, tá? E por que a Marisa Perano diz que etnografia não é método? Ela está fazendo uma provocação, né? Porque o método seria, grosseiramente falando, uma forma de você conseguir resultados, você conseguir dados, e depois viria a teoria. E ela diz que não, que a etnografia pode ser tanto a forma de você conseguir os dados, de você produzir os dados, quanto a própria teoria, a própria formulação sobre a realidade, sobre aquela experiência, tá? Então, é em função disso que ela ironiza, dizendo que a etnografia não é método, porque é mais que um método, é sim uma ciência social, tá? E depois eu posso refinar melhor, se não tiver ficado claro, posso dar o exemplo da minha pesquisa de doutorado, que foi bem etnográfica, tá? Eu me mudei para um assentamento, fiquei morando lá quase um ano na comunidade, depois eu posso falar mais sobre isso para vocês. E o estudo de caso seria basicamente quando no universo de realidades a serem pesquisadas, você elege uma, duas, três ou quatro e se aprofunda nelas.
a ponto de quase não esgotar, mas garantir o máximo de informações possíveis sobre aquele caso. É por isso que chama estudo de caso. É porque você vai focar em situações bem específicas, tá? Como vocês deverão entrevistar depois você confirma, Mário, mas eu acho que entre 4 e 6 famílias, né? A gente considera que estudo de caso seja uma abordagem produtiva, interessante, primeiro, porque vocês vão trabalhar aquele formulário que nós apresentaremos na próxima aula, exaustivamente com cada uma das famílias. Então, vocês terão aí 4, 5 ou 6 casos, tá? Em seguida, vocês vão analisar os dados referentes a esses casos, e não vocês não vão estudar a comunidade toda, tá? Eu não tenho ideia de quantas famílias moram em cada comunidade, mas eu tenho a impressão de que a maioria das comunidades de vocês tem mais de 4 famílias, né? Então, vocês não vão pesquisar as 20 famílias da comunidade, só 4. Então, grosseiramente falando, chama-se estudo de caso porque o pesquisador se debruça sobre casos específicos, tá? Ele não vai tratar do universo total, amplo, daquela realidade. Bom, era isso por enquanto. Vocês podem fazer questões. O professor Mário também fez umas anotações. E vocês fiquem à vontade para nos interromper quando vocês acharem necessário, tá bom? Vou desligar aqui meu microfone. Mário, se as crianças não tiverem perguntas, acho que você pode continuar. Quem gostaria de trazer mais alguma coisa do texto lido? Queria só retomar alguma coisa antes de uma fala também, não sei definir ao certo de quem foi, que tem a ver com a ideia de, a partir dessa ação de diálogo com os comunitários, com as famílias, bom, dizer que não foi isso que eu escutei, mas falar de uma possibilidade de entendimento, tá? Seria possível, então, fazer quase como um exercício de reconstruir, juntando essas várias partes, esses vários pedaços de mundo de vida desses sujeitos, dessas famílias, um trabalho um pouco de constituição da realidade. E aí lembrar que nas aulas anteriores e também nas que trabalhei junto com a professora Jéssica, nós insistimos, em alguns momentos, numa direção que sinaliza mais para uma outra interpretação. Não teria como encontrar essa realidade como se ela fosse um objeto dado, alguma coisa palpável. Porque se 3 sujeitos que realizam pesquisas chegarem a essa mesma comunidade e interpretarem as mesmas pessoas, os mesmos sujeitos de carne e osso, é provável que eles construam uma outra interpretação dessa realidade. Porque a realidade não é um objeto em si mesmo, a realidade depende da relação que se constitui daquilo que é dado, daquilo que é vivenciado, daquilo que foi vivido por esses sujeitos que estão lá, que se constituem família, que trabalham, que jogam bola, que vão à festa, que disputam coisas, que se enfrentam, que se acomodam e por aí vai. Depende disso e, em grande medida, também do olhar de quem observa.
de quem analisa, de quem recorta uma parte e destaca isso com mais ou com menos peso. Eu lembro que eu brinquei com vocês nesse sentido de um aluno que vem para a universidade e um dia num seminário ele recebe um texto para discutir o campesinato e precisa apresentar um seminário. E aí ele propõe para o professor, professor, eu vou trazer a realidade camponesa para a sala de aula. Aí eu brinco dizendo, nem tente porque não vai conseguir. A realidade do camponês depende da mata, da caça, do rio, do sol, da chuva, do plantar, do cuidar, do colher, do carregar nas costas. Não tem como trazer tudo isso. Então, já se sinta por satisfeito se trouxer algumas representações do que é a constituição dessa realidade. Aí imagina, por exemplo, nós lá no que nomeamos como nossa comunidade, porque nós vamos nos apossando dela na medida que o que nomeamos como comunidade também se apossa de nós, né? Mas 4 ou 5 análises, juntar informações, dialogar com essas famílias, 4 ou 5 famílias, nos ajudam a ter uma percepção bastante rica de como se constitui essa comunidade, como ela se elabora, que relações são vivenciadas no interior dessa ou daquela comunidade. E aí o autor do estudo de caso faz quer dizer, ele nos avisa do seguinte: os estudos de caso, eles não servem, não atendem ao propósito de comparação. Então, um quebrou a perna aqui, aí a medicina, as ciências médicas vão analisar como ele conseguiu a completa recuperação. O outro está com dor no fígado. E aí, nesse sentido, aquilo que foi descoberto na análise desse caso, da pessoa que quebrou a perna, pouco se aplica a quem está com dor no fígado. E isso tem, em alguma medida, também, precisamos levar em consideração, quando olhamos, quando analisamos, quando nós debruçamos, interrogamos as práticas coletivas, a vida dos sujeitos, e por aí vai, as suas escolhas, suas relações, no que constituímos e definimos como comunidades. Então, não tem comparação entre elas. Essa aqui tem esse percurso, essa trajetória, essas famílias têm isso e aquilo. Do outro lado, na outra vicinal, num outro bairro, deveriam ter coisas semelhantes. Fica só no desejo, no gostaria que fosse, porque a realidade não se constitui a partir do desejo e do gostaria que fosse. São elementos completamente distintos. E aí, então, o que temos? Essa análise nossa da comunidade, ela vai ser uma análise, o trabalho de produzir o relatório vai ser o trabalho de ir juntando esses elementos como se fôssemos construindo uma colcha de retalhos. Como se tivéssemos, em alguma medida, montando um quebra-cabeça. E aí também o autor vai dizer, os autores com os quais nós estamos trabalhando também vão dizer, né, dessa necessidade de abrir mão da ideia de que uma ideia da perspectiva cartesiana, que é a necessidade, então, de higienizar todos os discursos, enquadrar, disciplinar, castrar, domesticar,
para que a análise possa ser em linha reta, apontando uma única direção, convergindo para uma única proposta. As ambiguidades contidas nessas falas, nessas percepções, nessas tomadas de posições dos indivíduos, não tem problema de que elas, aliás, não é que não tem problema, elas devem vir no relatório de vocês. Claro que não deve vir como se fosse coisas jogadas, assim, deve vir passando pelo crivo do olhar, da análise cuidadosa, né, que vai localizando esses elementos que aparentemente estão em descompasso, porque eles sinalizam para jeitos de perceber diferente. Assim como na chegada nessa região, muitos diziam assim, não, o jeito certo de fazer roça, o jeito certo de educar o filho, o jeito certo de plantar isso, o jeito certo de fazer é o jeito com o qual eu me identifico como sendo certo. E aí, no meio, as outras formas de fazer, de conduzir, de se portar, e por aí vai, como equivocadas. A nossa tarefa é também salvaguardar essas ambiguidades, salvaguardar essa diversidade. É não precisar sufocar a fala de um, porque aparentemente a fala do outro se apresenta com mais coerência. E aí retomar algumas coisas do próprio texto. Aí depois reabrimos um pouco novamente para alguém levantar outras considerações. Logo no início, os autores vão afirmar, e é uma afirmação que provavelmente nós concordamos em grande medida com ela, que a pesquisa possibilita avançar na compreensão, no conhecimento, na decifração daquela realidade. Mas se fizer isso como tarefa última, deixa de fazer sentido o esforço da pesquisa. Ele passa a fazer sentido se essa tarefa de pesquisa que visa conhecer, decifrar, interpretar, compreender, analisar e por aí vai, tem um objetivo maior, que é a emancipação, a transformação, um ganho na qualidade para o mundo de vida dos sujeitos que participam dessa interpretação, que participam dessa pesquisa. Quer dizer, que eles passem também a conhecer mais acerca de si mesmos. E aí tem muitas experiências de vocês, na condição de alunos, já das turmas de educação do campo, que socializaram o relatório produzido, além de apresentar na universidade, reapresentaram para a própria comunidade. Sem citar nome de quem disse isso, quem disse aquilo, que a dona Maria falou isso, o seu Zé falou aquilo. E na medida que socializaram isso com várias famílias num único espaço, possibilitou uma rica conversa, e essa conversa avançou bastante na interpretação das famílias, da própria comunidade, acerca daquilo que elas mesmo tinham vivido, mas não tinham, provavelmente, a oportunidade de refletir acerca do que o outro pensava da experiência que ele viveu. Então, teve a oportunidade de conhecer um pouco o que o outro pensa acerca do que ele viveu e de relativizar o seu próprio ponto de vista, de reafirmar que ele tinha pertinência, mas não era o único ponto de vista que deveria ser valorizado acerca de toda a experiência vivenciada por muitas famílias na comunidade, e não só pela sua própria família. Um outro elemento é que traz a ideia de que os fenômenos, os eventos, eles não aparecem já decifrados. É o nosso trabalho de interpretação deles
que necessário de interpretação deles que vai decifrando o alcance, a profundidade, os possíveis desdobramentos desses eventos, né? Aquilo que eu comentava com vocês, de repente uma briga entre famílias, e por aí vai, e chama atenção porque houve morte, porque alguém precisou vender a terra para sair da comunidade, e por aí vai, né? Então, decifrar aquele evento, quer dizer, reunir indícios para analisar em função de que houve aquele acontecido, mas também perceber que aquele acontecido provavelmente terá outros desdobramentos, né, como consequência daquelas ações dos sujeitos, né? Então, não está dado, não está conhecido, não está dito nas entrelinhas do próprio evento, do próprio acontecimento, dos próprios fenômenos. Necessita que se decifre isso. Um outro elemento que o autor traz é que a pesquisa deve estabelecer algum tipo de vínculo entre o pensamento dos sujeitos e as ações desses sujeitos. Então, diferente de algumas áreas de conhecimento, não é um conhecer por conhecer, é um conhecer também para saber a que se ater, a que se envolver, em que situações se possibilita, a partir dessa pesquisa, contribuir. É claro que isso vai ficando mais claro no percurso da caminhada de vocês. Eu lembro de alguns que, no primeiros relatórios, quando se insistia em coletar dados acerca das situações socioeducativas, da escola, do número de alunos, se tem, logo depois, se tem PP, projeto político-pedagógico, se tem conselho escolar, se a merenda é comprada das famílias ou é só bolacha, creme crack, Nescau, com aquele leite em pacote, por aí vai, até achava, assim, uma coisa meio exótica, meio sem muito sentido, e lá pelo quinto tempo comunidade, foram percebendo como isso ia se inserindo na relação entre a escola e a família, entre a existência de um conteúdo que faça sentido para aquelas famílias, ou um conteúdo que é completamente deslocado da realidade daquelas famílias, um mundo de vida que passa pela escola, ou uma escola que está praticamente de costas para a comunidade, ela só está localizada ali, mas ela não dialoga com o mundo de vida dos sujeitos, não interroga esses mundos de vida, e por aí vai, né? Aí vai ficando mais claro durante o percurso. E aquilo que eu sinalizei antes, o autor insiste 2, 3 vezes no texto, a necessidade de ser tolerante com as ambiguidades. Perceber que essas ambiguidades são percepções distintas que os sujeitos têm, em função da sua trajetória, do seu processo de socialização, das suas experiências, das suas vivências, e elas se expressam, em geral, no interior das nossas pesquisas, e precisamos aprender, no sentido da palavra, de incorporar uma possibilidade de trabalhar com elas sem que ficamos, assim, muito agoniados, muito estressados, porque um disse que começou em tal ano, o outro está dizendo que foi 3, 4 anos depois. Afinal de contas, quem está certo e quem está errado? Quem é o verdadeiro e quem é o falso? Essas ambiguidades têm a ver, às vezes, com busca de legitimidade, com um certo mito de origem, de que tem uma família que fundou a comunidade. Muitas vezes a própria presença da igreja, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana,
nessa região da Transamazônica e Xingu, se apresentava como um marco fundador da comunidade. Então, a comunidade inicia no dia que celebra a primeira missa, e antes todo mundo de vida dos sujeitos não é reconhecido como comunidade, por aí vai, né? E aí o autor, acerca dessas ambiguidades, ele diz que precisamos saber conviver com as dúvidas e incertezas. Quando conseguimos conviver com essas dúvidas e incertezas, ainda precisamos juntar isso a um outro elemento, que é abrir mão desses esquemas muito rígidos. Oi. Eu acho que ele caiu de novo. Tá congelada a imagem, né? Enquanto ele volta, deixa eu dar um exemplo concreto dessa questão de vocês da necessidade de vocês ficarem atentos ao que aparentemente se apresenta como uma mentira ou uma contradição. Um colega de vocês, de uma turma anterior, ao realizar essa pesquisa do tempo comunidade, lá no final do formulário, porque essa atividade de pesquisa é sobre a história da comunidade, né? Atividades produtivas, formação, etc. e tal. Só que tem umas 3 perguntas ao final sobre a questão da escola. Aí um senhor lá de uma família afirmou assim categoricamente que a escola tinha sido criada no ano tal. E as outras famílias todas diziam que era outra data. E a estudante, colega de vocês, ficou assim bem nervosa, né? Tipo assim, quem tá mentindo e tal. E justamente o senhor que falava uma data bem anterior era, embora parente dela, mas assim, tava tipo meio brigado com o restante das outras famílias e discordava lá de uma série de coisas. E ela, apesar de ser parente desse primeiro informante, ela tendia a concordar com os outros sujeitos, porque a família dela nuclear, o pai e a mãe, também concordavam que era nessa outra data, na data mais recente. O padre lá, quando ia fazer a missa, também disse, não, foi fundada na data X, que era essa data mais recente. E aí, quando nós fomos fazer a orientação, nós fomos olhar as informações dela, porque assim, no nosso curso, no Tempo Comunidade, a gente vai nas casas de vocês, né? Ajuda vocês a fazer o relatório, ajuda a analisar os dados. E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que as 2 informações eram corretas. Aquele senhor entrevistado inicialmente, que afirmava que a escola era muito velha, assim, de uma data muito antiga, ele se referia à primeira turma que funcionou na comunidade, que funcionou na casa de uma professora. Vocês sabem como é isso, né? Em muitas comunidades, a escola começa ou num barraquinho cedido da comunidade, ou na sala da casa de um dos moradores. E esse primeiro senhor, ele se referia à criação dessa escola como coincidente com a data da primeira turma, né? Que funcionou na casa da professora, que já tinha morrido, já tinha ido embora, quase ninguém lembrava muito dela. E as outras famílias falavam do prédio oficial da escola, que tinha sido inaugurado, de fato, nessa outra data mais recente. E aí, olhem que interessante. Ao invés de descartar a informação menos representativa estatisticamente, que era só 1 contra 4, essa colega, essa estudante, colega de vocês, de uma turma anterior, ela conseguiu dar um nível de consistência
analítico bem interessante para o relatório dela, porque ela mostrou, inclusive, como foi que a escola de fato começou naquela comunidade. Então, desse ponto de vista, as duas informações estavam corretas. Só que um dos senhores se referia à escola enquanto processo, né? A turma que começou a funcionar, embora não existisse o prédio da escola. E as outras famílias se referiam ao espaço físico construído já pela prefeitura, etc, etc e tal. É isso. Ficou claro? Pode continuar, Mário. Acho que isso. Voltou, né? Uhum. E por último, também uma outra questão que o autor sinaliza dessa disposição, né, diante da pesquisa no interior da academia, é uma abertura a novas experiências de adequação de tempo. E aí de tempo, de procedimento, de ferramentas a serem utilizadas. Em alguns períodos anteriores ao período que vocês estão estudando, era muito comum, além do caderno para registrar informações, se utilizar um gravador. E quando necessitava de imagens, aí uma máquina fotográfica. Hoje já consegue que se registre com mais facilidade, até mesmo utilizando o celular, para fazer a gravação da conversa, para fazer registros fotográficos, né? Mas essa adequação ao tempo disponível pela pessoa. Não são eles que devem se adequar ao tempo que nós temos disponível. Eu só posso no final de semana. No sábado pela manhã não posso, estou ocupado. Eu só posso no meio de semana. Em alguma medida, precisamos dialogar com essas famílias, com essas pessoas, com esses sujeitos, para ir nos adequando, nos ajustando ao tempo que ele teria disponível para a nossa visita, para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Então, é preciso ter uma disponibilidade de tempo para ir se ajustando também a indivíduos que, às vezes, estão assoberbados de trabalho, sobrecarregados de atividade, e nem sempre tem tempo, ou às vezes tem tempo, mas também não tem muito interesse em fornecer entrevistas. E aí, além dessa perspectiva de se ajustar, se adequar ao tempo, é também aquilo que tanto a autora anterior quanto esse falam de uma espécie de uma necessidade de cativar os sujeitos para que eles se mostrem disponíveis a nossas interrogações, ao nosso diálogo para com eles. Que isso possa ser uma coisa atrativa também para eles, não só porque nós precisamos realizar essa tarefa e ponto final, mas em que medida podemos fazer dessa tarefa também alguma coisa rica para esses sujeitos, proveitosa para eles, prazerosa para eles, né? Bem-vinda para eles, que eles gostariam de esticar essa conversa por mais algumas horas, ou já vão logo sim e não, e já vão logo encerrando e dizendo que estão assoberbados de coisas para fazer. Depende também, em alguma medida, da nossa habilidade para avançar no aprofundar essas questões que estarão presentes no nosso roteirinho. Eu considero bem importante isso que Mário está falando, que tem a ver com a postura do sujeito pesquisante, né? Eu sei que todos vocês provavelmente têm várias outras atividades, são alunos trabalhadores, né? Têm outras ocupações, mas é importante prestar atenção à forma de abordagem
dessas pessoas com quem vocês vão dialogar, né? Para que seja um encontro confortável, né? Agradável, produtivo, tanto para vocês quanto para eles, tá? Não existe, assim, uma fórmula pronta, uma receita, faz assim que vai dar certo, mas vocês precisam, e vocês vão, né, encontrar o jeito de vocês de realizar essas atividades de pesquisa, né? Lembrando que, como a autora do texto sobre etnografia nos lembra, a relação precisa ser uma relação humanizada, uma relação horizontalizada. Tanto você quanto aquele com quem você dialoga tem direito de sair transformados da experiência, né? Então, cuidem para que seja uma experiência enriquecedora tanto para vocês quanto para eles, tá? Isso requer cuidados, né? E quando nós formos, na próxima aula, trabalhar o instrumento, né, o dispositivo de pesquisa que nós formulamos, nós vamos tentar trazer algumas sugestões. Eu posso também compartilhar com vocês algumas coisas que eu experimentei na minha própria pesquisa de campo, do doutorado, mas nós acreditamos, assim, fortemente, que vocês terão sensibilidade, né, relendo os textos, perguntando, participando mais, se interrogando, né, vocês conseguirão encontrar o melhor caminho, a melhor abordagem, tá, para realizar essa atividade de pesquisa, extraindo dos textos, das aulas, as contribuições válidas, tá bom? Luciana, Brenda, Agora eu Larissa. Oi, Diga, professora. meu Agora bem. eu falo que nem o autor, né, do texto Estudo de Caso, o demo. Eu vou aprender a aprender. Mas é isso, né? Pesquisar é isso, estudar é isso, né? Aprender ou reaprender a aprender, né? Olhar a mesma coisa de um outro ponto de vista, perceber aspectos, né, que você nem desconfiava que estivessem presentes naquele fato, naquele fenômeno, né? É isso. Muito bem lembrado. Mais alguém? Uma coisa que eu achei bem interessante nesse texto são as críticas, né? As autoras apresentam as vantagens e as desvantagens do estudo de caso, de modo que a gente fique atento, né, para tentar minimizar essas zonas, né, de incoerência, de fragilidade das nossas pesquisas, tá? Quando a gente acredita muito numa metodologia, num procedimento, a ponto de cegar para as suas possíveis e prováveis limitações, a gente erra bem mais, tá? Então é importante reconhecer que todas as formas de fazer pesquisa têm problemas, têm desvantagens, e ficar atento a esses pontos em que a gente pode escorregar e cair, para poder levantar com dignidade. Que mais, crianças? João, Brenda? Professora, tem uma palavra aqui que eu fiquei meio sem saber, saber o significado. Um autor fala assim, afirma que o estudo de caso há muito tempo, faltou o nome tempo, né? E foi e continua a ser estereotipado como parente pobre entre os métodos de ciências sociais. O que é estereotipado? Não sei nem falar o nome. Estereotipado. Estereotipado. Eu vou dar um exemplo bem bobinho e depois Mário pode problematizar, aprofundar. Esse adjetivo, estereotipado, vem de um substantivo chamado estereótipo, que é uma espécie de imagem que você forma de uma pessoa, de uma situação,
a partir de uma característica dessa pessoa ou situação, e que nem sempre ou não necessariamente vai corresponder à, entre aspas, verdade daquela pessoa ou situação, tá? Aqui no meu dicionário, tá, a palavra estereótipo começa com uma definição técnica que é chapa ou clichê usado em impressão. Tá? Então, quando o estereótipo, originalmente, era uma chapa de gráfica para imprimir letras, tá? Depois, num sentido um pouco mais figurado, virou algo que se adequa a um padrão fixo ou geral, tá? Uma ideia ou convicção classificatória pré-concebida sobre alguém ou algo, resultante de expectativa, hábitos de julgamento ou falsas generalizações, tá? Eu vou te dar um exemplo um pouco chocante para vocês todos entenderem. Às vezes, a gente olha uma mulher que gosta de vestir roupas curtas e a gente associa a preferência daquela pessoa por roupas menores a um comportamento sexual que nós julgamos promíscuo, né? Então, não é raro fazer afirmações preconceituosas, preconcebidas, julgando alguém por um aspecto da sua aparência e tomando essa pessoa como se ela fosse aquilo, reduzindo-a a isso. Deu de entender? Então, o short curto, por exemplo, seria o estereótipo da piriguete, da prostituta, o batom vermelho. E não necessariamente uma pessoa que usa shorts curtos e gosta de batons vermelhos é uma profissional do sexo. Então, o estereótipo tem a ver com essa marca que a gente atribui a alguém ou a alguma situação em função de uma característica que a gente acha que é comum para todas aquelas pessoas daquele tipo ou para todas as situações parecidas. Tá? Ficou claro? Sim, professor, muito obrigado. Então, e aí, Sim, Mari, fala. no caso que os autores comentam, essa eleição de uma característica que apresenta alguma fragilidade no estudo de caso, e aí são vários aspectos que apresentam fragilidade, utiliza, então, quem é adversário dessa proposta, quem não concorda com ela, né, então utiliza um desses aspectos para montar um sistema de desqualificação. E aí, por exemplo, quando nós temos minimamente clareza dessas fragilidades, a nossa vantagem de ter clareza dessas fragilidades, e agora eu me refiro, no caso, à pesquisa, né, à investigação, à observação de campo, tendo clareza dessa fragilidade, nós vamos reunir elementos que possibilitam superar essa fragilidade que o próprio arcabouço, o próprio sistema de instrumentos que nós utilizamos apresenta. Isso é, vamos fazer com um rigor maior, vamos checar essa informação com outras pessoas antes de publicar, antes de dizer que é isso ou não, ou é aquilo. Quer dizer, quando alguma coisa se apresenta aos nossos olhos minimamente suspeita, nós precisamos ficar em estado de alerta e redobrar os nossos sentidos de atenção, checando se é isso mesmo, se foi mesmo isso que foi dito. De repente, fui eu, enquanto pesquisador, que interpretei de forma equivocada aquilo que foi dito. Isso é muito comum. Quando a pessoa escuta a nossa entrevista, quando a gente tem
chance, oportunidade de fazer uma entrevista, e depois a pessoa escutar a nossa entrevista e ler o que nós escrevemos, muitas vezes ele discorda da nossa interpretação. Não, mas não era bem isso que eu queria dizer. Não foi bem isso que eu disse. Então, sabedores das limitações, com as quais nós trabalhamos, temos uma oportunidade de, na medida que vamos trabalhando com essas informações e superando essas limitações. Quer dizer, vai diminuindo a margem para acusação de adversários teóricos que utilizam um desses elementos para construir um sistema de acusação e de desqualificação sobre a pesquisa como um todo, né? Ou sobre esse tipo de pesquisa, né? Mas é muito, no nosso modelo de sociedade, de cultura, especialmente em relação aos papéis de gênero, né, masculino e feminino, é muito comum a gente estereotipar pessoas, comportamentos, né, e reduzir essas pessoas a uma fração da identidade que em algum momento essa pessoa apresentou publicamente, né. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não fazer julgamentos de valor, né, emitir julgamentos preconceituosos, que às vezes causam, inclusive, prejuízo àquela pessoa, né. Mais alguma questão, crianças? Dúvidas? Eu tenho outra, professora. Pode Eu pensar. queria que a senhora comentasse sobre um pouco da crítica do autor, se eu não me engano, Faveiro, que ele fala, ele acredita, né, que a pesquisa que aprende a aprender é função da própria universidade. Eu não entendi essa dele. Existe uma concepção de pesquisa que é essa que nós buscamos superar, que naquele primeiro texto a gente colocou ali na gavetinha da pesquisa sobre, segundo a qual pesquisar é descobrir uma realidade dada, né, já estabelecida. Você só vai ali, tipo, arrancar o véu e vai fazer uma descoberta científica. E essa, eu acho que é uma mulher, depois eu vou confirmar, Fávero, está chamando a atenção para o fato de que na universidade nós precisamos estimular em vocês e em nós também o questionamento desse tipo de postura, né? Na universidade, a gente não vai entregar os conhecimentos, as teorias prontos e acabados para vocês. Nós vamos vivenciar com vocês processos de aprendizagem constantemente, né? Tanto vocês quanto nós precisamos fazer da pesquisa esse exercício de aprender a aprender constantemente, tá? Inclusive, desaprendendo coisas que nós achávamos que eram certas, definitivas. É nesse sentido aí, tá? Muito obrigada, professor. Viu aí como é bom a gente perguntar? Que eu entendi que era vocês que tinham que entregar para nós feito e pronto. Não, nós vamos segurar nas mãos de vocês para vocês começarem, né? E aí depois a gente vai junto até quando vocês conseguirem fazer isso de forma mais autônoma, tá? A gente vai descendo junto à ladeira na hora da chuva e a gente solta a mão para ver como vocês conseguem descer a ladeira e alguma coisa de segurança. Não, mas isso, o fato de nós nos colocarmos, enquanto alunos, essas questões é um bom indício da vantagem de fazer uma reflexão cuidadosa acerca da ida a campo, da busca de informações, do diálogo necessário com esses sujeitos, né?
da necessidade de construir outros rumos, outros caminhos, outros aportes teóricos, outros procedimentos de pesquisa, outras formas de analisar essas informações. E isso fica também bastante rico na medida que se vai avançando no interior das disciplinas, dos conteúdos, da leitura dos textos, e dialogando também com professores que nem sempre pensam muito próximo uns dos outros, né? Então, o fato de participar de interrogações bastante diversas ajuda também a construir uma percepção mais acurada, mais consistente acerca do próprio conhecimento, da própria possibilidade de intervenção que a pesquisa tem. Eu lembro uma aula que eu atravessei um pouco, assim, de convite na aula de um colega que estava trabalhando bem na área de exatas, né, de ciências exatas, e insistindo muito na importância dos dados estatísticos como expressão da verdade. Os dados estatísticos expressam a verdade nua e crua, só não enxerga quem não quer. Ali está uma realidade posta. Aí eu lembrei de uma leitura onde um autor dizia assim: a estatística é uma interessante área do conhecimento, muito interessante, porque ela ajuda os dados a confessarem aquilo que o pesquisador deseja que os dados confessem. Então, vamos para uma estatística eleitoral. Um partido tem 5 vereadores, elegeu mais um, ficou com 6. O outro partido, B, esse era o A, que tinha 5 vereadores em Medicilândia, elegeu mais um, ficou com 6. O partido B tinha 1 vereador e elegeu mais um, ficou com 2. Dependendo como trabalhamos esses números estatísticos, dá a impressão que o partido que agora tem 2 vereadores foi uma coisa extraordinária, porque ele fez 50% a mais de vagas na Câmara de Vereadores, enquanto o outro que tinha 5 e agora tem 6, não chegou a mais do que 17%, 18% de vagas a mais. Um dobrou o número de vereadores, e o outro só elegeu um a mais, só que um já tinha 5, agora tem 6, tem 3 vezes mais do que o B. Então, muitas vezes também o preconceito, a desqualificação, acerca da pesquisa que o outro faz, da área de conhecimento que o outro tem, vem muitas vezes da pouca familiaridade que nós temos com essas informações, com esses procedimentos, com esses jeitos diferentes de fazer pesquisa. Então, na medida que vocês tiverem disponibilidade de tempo, também leiam outras coisas acerca da pesquisa de campo, acerca de pesquisa qualitativa e quantitativa, e aí vão avançando, vão conhecendo, vão firmando uma percepção mais qualificada acerca disso. Isso também ajuda bastante na hora de fazer as escolhas das ferramentas, de como fazer a abordagem, de como recortar o próprio objeto com o qual se deseja trabalhar. Aí, meninos, Mário vai encaminhar para vocês 2 documentos, se ele ainda não o fez, né? Eu acho que até já. São 2 documentos em Word, tá? Ou talvez o formulário esteja em PDF, não lembro. Um desses documentos é o roteiro da pesquisa, tá? Em que a gente sugere as questões, aí tá bem organizadinho assim. É um roteiro para a realização da pesquisa, tá? Que nós exploraremos na aula de quarta-feira.
E aí, seria interessante se vocês pudessem, se vocês conseguissem se apropriar, anotar perguntas, para fazer bastante questionamentos na aula de quarta-feira. E na sexta-feira, eu já gostaria de começar a explorar com vocês a questão da escrita, da nossa proposta de orientação para a elaboração do relatório, tá? Nós estamos muito otimistas quanto à possibilidade de estar com vocês presencialmente nas suas comunidades de moradia no mês de novembro, né? Realizando essa orientação presencial. Então, a ideia é que esse nosso encontro virtual seja uma espécie de prévia, tá? Para que vocês tenham alguma segurança para iniciar as pesquisas, e quando nós formos visitar vocês, em novembro, início de dezembro, mais tardar, a gente já consiga fazer a orientação da escrita desse relatório, tá? Aí eu peço que vocês prestem bem atenção nesse último... Quando as autoras apresentam lá os passos do estudo de caso, observem que a elaboração, a apresentação do relatório faz parte do pacote, tá? Então, olhem esses formulários, tentem prever dúvidas, questões. Vocês poderiam até perguntar assim, mas os textos falam tanto de liberdade, emancipação, e aí vocês dão um modelo pronto de relatório. Essa é uma contradição apenas em parte, tá? Porque se nós não dermos nenhuma orientação, corre o risco de cada um de vocês buscar inspiração em outros lugares que talvez não sejam muito, assim, profícuos, né? Não sejam muito úteis para vocês. E aí o relatório vem todo bagunçado, a gente vai gastar ali um dia inteirinho para ler 5 páginas, porque não tem organização, não tem uma sequência interna consistente, lógica. Então, nós geramos esse roteiro para ajudar vocês, tá? É um modelo padrão de apresentação de relatório no nosso curso, aprovado nas instâncias internas já. E só que, embora seja padrão, seja um modelo, vocês têm sim liberdade para fazer diferente, tá? A ideia não é engessar vocês, mas é garantir algum caminho possível, tá? Então, depois vocês olhem com cuidado, primeiro o instrumento da pesquisa, depois a proposta de roteiro, né, de elaboração do relatório, e tragam questões, tragam questionamentos, apontem fragilidades que vocês, porventura, encontrarem, tragam sugestões, e a gente vai tentando caminhar juntos no sentido de ajudar vocês para que essa experiência seja uma experiência humanizadora, uma experiência pedagógica, né, no sentido que Paulo Freire atribui a essa palavra, tá? Para que tanto vocês quanto as pessoas com quem vocês vão dialogar nas comunidades saiam enriquecidas do processo, tá bom? E lembrando, aliás, relembrando, a ideia do roteiro é roteiro. O roteiro é aquilo que minimamente estabelece uma rota, quer dizer, uma espécie de trilha por dentro da mata. Não é como uma estrada asfaltada. O roteiro é uma espécie de guia para andarilho, para aquele que está fazendo as suas descobertas. O IBGE, por exemplo, não consegue trabalhar com roteiros, né, com guias, ele trabalha com alguma coisa muito bem estabelecida, onde se busca quantificar, se busca informações acerca de dados econômicos e educacionais, de saúde e por aí vai. E isso vale, assim, como um guia, portanto, é diferente de uma camisa de força, que
tem que fazer a pergunta que está ali e ponto final. Aí encontra um morador que nunca casou na vida, mas se no roteiro está dizendo que tem que colocar o nome da esposa e quantidade de filhos, aí vai precisar espremer a pessoa até que ele confesse que tem esposa e que tem filhos, mas ele não tem, e aí já cria um impasse. E também, depois, na hora de produzir a escrita acerca do relatório, também está atento a acolher coisas, trazer coisas para o próprio relatório, para anexar o relatório, às vezes que são muito ricas. Tem vezes que as próprias famílias gostariam de fazer um desenho da própria comunidade, de como iniciou, como foi avançando, como está hoje. E eu lembro uma equipe que eu fui orientar, 4, 5 no Anapu, mas eram lá de Bom Jardim, da turma do Pacajá, só que para facilitar, e as diárias eram poucas, o recurso pouco, para orientação, aí concentramos ali no Anapu. E a aluna veio praticamente com o relatório dela pronto, assim, muito bem trabalhado, muito bem organizado, já umas 11, 12 páginas escritas, ainda iria fazer as considerações finais, ainda iria fazer uma apresentação, mas já coisas bastante consistentes, e aí eu orientei, fui orientando, não precisava de muitas orientações, as conversas mais de ajustar uma coisa e outra, depois do tempo de leitura que precisa. Aí, no final, antes de sair, ela falou, professor, eu ainda tenho uma dúvida. Eu falei, bom, então ainda a gente tem um tempinho, vamos ver qual é essa dúvida. Aí ela perguntou se ela podia utilizar uma poesia. Aí eu falei, bom, depende, né? Porque só porque é poesia, não necessariamente. Era uma poesia acerca da história da comunidade, que um senhor que ela entrevistou fez questão de passar algumas noites escrevendo versos assim, como aqueles versos de rima que tem muito no Nordeste. Ele era nordestino, ele tinha facilidade para contar a história em versos. Então, quando se apresenta com muito rigor, como se fosse uma camisa de força, tem vezes que nós perdemos uma riqueza imensa de informações, que vem como poesia, que vem como música. Tem muitas comunidades, e eu, notadamente as de Medicilândia, conheci, porque saí de lá há muitos anos atrás, mas conhecia praticamente todas na década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90, eram 64, 65, tem muitas músicas que falam do surgimento da comunidade, da migração, do INCRA, da Cibrazen, das chuvas da estrada, das pescadas e caçada, de tirar alguém de madrugada na rede, do final da vicinal. São coisas demasiadamente ricas para, se tiverem como poesia ou como música, ficar fora dos nossos relatórios, né? E possam ter abertura também para acolher esses elementos da literatura, que às vezes expressam com mais qualidade aquilo que uma entrevista, por melhor que seja construída, não tenha, às vezes, tanta possibilidade de trazer para o interior da nossa escrita acadêmica. E aí sinalizar que, então, logo depois, quando eu começar o processo de salvar e processar o conteúdo da aula de hoje, eu já envio esses 2 documentos para vocês. O roteiro da pesquisa de campo e o roteirinho guia para a elaboração do relatório da pesquisa. Será que dessa vez vai dar certo, professor? Vocês já se vacinaram?
Eu já tomei a primeira dose, professora. A outra é só para novembro. Eu já tomei as duas. Não vale aquilo que a colega... Opa, perdão. Não vale aquilo que a colega falou algumas aulas atrás, que ela está vacinada. Aí eu perguntei para a Covid, ela falou, não, para pessoa feia. Chocada, então nem vou nessa comunidade. Aí me diz quem é, Mário. E eu todo assim, ingênuo, né? Ainda fui perguntar. Ela falou, não, professor, eu já sou vacinada. Eu falei, menina, mas tão jovem, já vacinou da Covid? Ela falou, não, vacinei de cara feio já. De cara feio, eu já estou vacinada. Tenho que descobrir essa vacina. Ai, vocês não existem. Tarsila, diga. Tarsila. Boa noite. Não, professora, eu queria só saber assim, vocês vão visitar comunidade por comunidade, é? Esse é o plano. Talvez em alguns municípios a gente concentre vocês em uma comunidade próxima ou na sede, mas vamos avaliar direitinho. Mas a ideia é chegar aí no barraco de vocês, para comer galinha caipira. Pode vir, professora. E Mari, para a gravação, que começou já. Bom, então... Já tem data já prevista, professora? Provavelmente em novembro, mas ainda não tem data definida. Mas nós vamos avisar vocês com calma, tá? Vocês têm que começar a pesquisa primeiro, tá bom? Tá bom, então. Não, professora, mas nós temos que já ajeitar a galinha desde já.